Boa noite a todos, os colegas e tutor. Daremos início agora ao Seminário de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, do professor Dr. Leonardo Finelli. Somos do grupo 3, composto pelos acadêmicos Elisete, Leda, Luana, Luísa, Marcilene, Micaele, Patrícia e Ronise. Falaremos sobre o tema Pessoas com Deficiência, Mobilidade Reduzida. A deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. Já a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que não se enquadram no conceito de pessoa com deficiência, tem dificuldade de movimentar-se permanentemente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. As pessoas com deficiências são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ao longo dos anos, os termos que definem a pessoa com deficiência avançaram acompanhando as elaborações científicas e a maturidade dos movimentos de defesa dos direitos humanos. Atualmente, o termo correto a ser utilizado é pessoa com deficiência. Esse termo entrou no ordenamento jurídico nacional com o decreto número 6.949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo como texto constitucional. O conceito de pessoa com deficiência está baseado no modelo social de deficiência. Nessa perspectiva, a deficiência não é algo que se encerra no corpo dos indivíduos com impedimentos. Também não é lesão ou uma doença a ser curada, mas uma questão a ser abordada por toda a sociedade. É uma constatação de que o ambiente tem relação direta na liberdade da pessoa com limitação funcional, que poderá ter sua situação agravada por conta das relações e barreiras que podem lhe prejudicar o desenvolvimento e o exercício de direitos. Pessoas com deficiência devem ser vistas primeiramente. É um processo afirmativo. As pessoas com deficiência engajadas na luta pelo reconhecimento não querem esconder ou camuflar a deficiência. Mundialmente, aceito usar o termo hoje pessoa com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, em vez de portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais ou portador de necessidades especiais. Os termos cego e surdo podem ser utilizados, jamais utilizar os termos pejorativos ou depreciativos como deficiente, aleijado, inválido, mongol, excepcional, retardado, incapaz, defeituoso, etc. Já aquela pessoa que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. A promoção dos direitos das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida tem sido tema de políticas que buscam valorizar a pessoa como cidadã, respeitando suas características e especificidades, de modo a garantir a universalização de políticas públicas e o respeito às diversidades, sejam elas étnico-raciais, geracionais, de gênero, de pessoas com deficiência ou de qualquer outra natureza.
As dificuldades enfrentadas no cotidiano são variadas: espaços sem acessibilidade, problemas com transporte público, preconceito, entre outros desafios. Esses fatores prejudicam a qualidade de vida, pois não possibilitam que os eventos sociais sejam confortáveis, tirando a autonomia e liberdade desse público. As guias de acesso das calçadas para a pista de rolamento e vice-versa representam elementos de significativos riscos para quedas de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, não somente pelo precário estado de conservação, mas potencializado pela largura e inclinação. A liberdade de se movimentar é essencial para as pessoas com mobilidade reduzida. Esse é um direito de todo cidadão e deve ser respeitado pelos órgãos públicos, privados e até mesmo pelas famílias. Na alfabetização, a luta dos professores é para acabar com a desigualdade e exclusão dos alunos com deficiência. Como todos os alunos considerados normais, os que têm alguma deficiência também têm direito a uma educação digna. Com o passar dos anos, essa desigualdade, principalmente no ambiente escolar, está sendo reduzida, ou seja, está tendo uma boa aceitação por parte dos outros alunos conviver com crianças com alguma deficiência física. Mas, infelizmente, ainda há discriminação e preconceito no ambiente escolar, como também a falta de estrutura e adaptações nas escolas para acolher todos os alunos, assim facilitando a inclusão social. O governo federal afirma disponibilizar programas que objetivam a inclusão escolar, promovendo assim a redução das desigualdades sociais, através de uma educação pública de qualidade para todos. Um desses programas é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que objetiva que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao fim do 3º ano do ensino fundamental. O primeiro eixo do pacto é a formação de professores alfabetizadores, a quem são oportunizados cursos presenciais nos municípios, onde residem, com duração de 2 anos. No primeiro ano, em 2013, foi enfatizada a língua portuguesa e no segundo, em 2014, a matemática. O Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano Nacional de Educação abordam o tema da alfabetização. Para a inclusão social funcionar, deve-se ensinar os alunos a respeitar as diferenças, alfabetizar por igual, fazendo adaptações e respeitando o limite de cada aluno. Incluir a alfabetização na língua dos sinais para os deficientes auditivos conseguirem se comunicar melhor, além das adaptações necessárias que têm que ser feitas em todas as escolas, como rampa de acesso, professores capacitados para lidar com os alunos de qualquer deficiência, entre outras adaptações que têm que suprir com a necessidade de todos. Sabe-se que os obstáculos quanto às mobilidades existem e refletem consequências alarmantes aos portadores de deficiência, sendo certo que acarretam a privação da liberdade, do lazer e, consequentemente, de uma vida digna, demonstrando o descaso estatal em relação a essa classe. Sendo assim, a iniciativa da regulamentação só é válida quando somada à fiscalização, de modo que seja garantido os direitos assegurados aos deficientes, que essa garantia da acessibilidade diz respeito ao mínimo existencial do indivíduo e realça a solidariedade humana. Nesse sentido, é necessário a fixação de campanhas que denotem a importância da inclusão social na vida dos portadores de deficiência, assim conscientizando toda a sociedade que todos somos iguais e que ser diferente é normal. Agradecemos a todos pela atenção.